Salve galera internauta, estamos aqui na ocupação Canto de Conexão e nós vamos conversar agora com o nosso amigo aqui, poeta, estudante, natural de Vitória, Espírito Santo, radicado em Pelotas, o Otávio Segal, que gentilmente se disponibilizou a falar conosco e era dos integrantes aqui da ocupação e vai contar um pouco da sua trajetória, não apenas na poesia, também como na arte e na militância, que são duas áreas que se cruzaram, né, e fazem o cara que ele é hoje. Satisfação de ter aqui o Otávio nesse espaço aqui de resistência artístico e também ao mesmo tempo político e social. Conta pra... seja bem-vindo ao Quindim aí, estreando. Muito obrigado, prazer estar aqui com você também, Fábio. Muito obrigado pela chance de poder falar o que eu tenho para expressar no mundo. Com certeza. E aí conta pra nós como é que começou esse teu envolvimento com a arte, especialmente a poesia, e em que momento ela se cruzou com a questão da militância, assim, ou foi uma coisa passo a passo, como é que é? Sim, acho que eu vou falar uma coisa bem clichê, né? Começou em casa, envolvimento com a arte, o pai que ouve uma música, a mãe que ouve uma música, depois na rua, né, o contato com os grupos culturais que a gente vai vivendo. Eu artisticamente me boto como artista há mais ou menos uns 3 anos, mas eu escrevo poesia já faz 7. Então, sim. Porque eu tenho uma coisa é eu trabalhar com o que eu faço e outra coisa é um hobby, né? E hoje em dia eu trabalho com poesia, a poesia ela está encarnada em mim, então eu me digo um poeta. E isso começou de uns 3 anos para cá. Isso foi se juntar com a militância há uns 8 meses atrás, quando a gente ocupou o ICH, que eu fiz uma poesia política com um viés muito forte. E eu gostei de escrever aquilo. Tu te identificasse com aquela poesia, com o que estava escrito ali? Isso, me identifiquei e ali eu assumi um pouco do meu marxismo, da guerra de classes também. Nossa, que legal. Ali eu assumi um pouco da guerra dos conceitos. Os conceitos eles são postos dentro das classes e tudo mais. Só que eu já vinha fazendo também uma militância dentro das escolas, porque eu me formei esse ano. Sou um professor de filosofia também, né? Não mais estudante de filosofia, sou um professor de filosofia. Agora já está formado mesmo. Formado. Maravilha, Agora, acho que dia 20 de abril, pego o diploma, da quinta-feira. E então eu vinha fazendo essa coisa nas escolas, assim. Eu levava poesia para as escolas. Tanto que eu cheguei até a ser boicotado pela academia, né, cara? Não eram os projetos que eles queriam. Eu trabalhar com música, poesia, com questionamentos filosóficos e tudo mais, e eles não gostavam disso e boicotaram 3 artigos meus, 3 apresentações, retiraram certificados de mim, mas isso daí é coisa que a gente resolve lá com eles, né? E isso veio se juntar na ocupação do ICH, que eu conheci essa galera que hoje em dia se conheceu lá no ICH, agora que está aqui ocupando esse lugar, e isso vem cada vez mais forte. Sim. E eu tive a oportunidade também de trabalhar na Ocupa Federal FM. Um abraço para a galera da Ocupa Federal FM. Outra mídia de resistência como nós, que tá mais de 30 anos aí fazendo a resistência, agora com esse programa que tá, depois de tanta militância que foi feita, agora tá aí. Aí também, né, junto com o Quindim Cultural, junto com o meu projeto pessoal também, que vamos falar um pouco deles depois, se a conversa fluir, que é um eu poético, que é onde esse eu, que é um dentre vários, ele tenta agir poeticamente no mundo, né? Maravilha. E quem são as tuas referências na poesia, falando principalmente dessa poesia mais libertária, assim, Otávio? Quem tu poderia destacar, um ou mais de um, que te vier à cabeça, assim, que tu pode destacar pra gente? Eu vou te dizer, não poetas políticos, mas poetas que quando você aprofunda na ciência deles sobre o mundo, eles agem politicamente dentro de ti, que modelam o seu ser e coisas do tipo, né? Que é o Fernando Pessoa e o Carlos Drummond de Andrade. É verdade. Assim, e os dois, eles acabam, assim, né? Poetas da modernidade que vêm para acabar com a própria modernidade, o próprio sentido que a indústria deu à modernidade, coisas assim. Sim. O Pessoa mesmo, ele tem concepções que destroem a metafísica, né, cara? E a metafísica moderna é uma coisa muito pesada, muito ligada à moral e aos bons costumes e tudo aquilo que hoje em dia danifica o nosso próprio país, né? Então, quando eu leio, por exemplo, a Tabacaria, né, que ele diz que a metafísica é um resultado de estar mal disposto, de Tabacaria do Fernando Pessoa. E tem outro também, do Drummond, que ele fala sobre São Jorge, que ele diz São Jorge só é São Jorge no dia do desafio na montaria, porque o resto ele é um santo que espera. E até me lembrou um poema dele que ele escreveu
por coincidência, sobre a questão do Rio Preto, né? Que teve toda essa questão da Mariana, né? Da mineração tomar conta, isso nos anos 70, que ainda ele estava lá firme, forte, vivo aí, para se expressar. E mais de 30 anos depois isso veio à tona, e o pior é que o cara estava certo, né? Tava certíssimo. E viu essa catástrofe acontecer. Ele não viu, né? Não chegou a ver. E foram esses dois poetas que mudaram minha vida, assim. E também tem uma poetisa brasileira, intérprete Elis Regina, né? Que foi a primeira poesia que eu tive contato. Era um retrato do meu pai, uma foto dele modificada em Photoshop lá na década de 90, coisa que ele estava aprendendo e gostava de fazer, com uma poesia do lado. Maravilha. Que é Trem Azul, o nome da poesia no início do CD dela. Sim. Que é maravilhosa também, né? Que ela disse que ela é um rastro de uma estrela, agora eu sou a estrela. Em fios luminosos, desencarnam o meu corpo em fios luminosos, coisas assim que eu não estou recordando agora. Que maravilha, né? Mas é muito grande referência grande mesmo. referência. Vamos falar um pouquinho das poesias feitas por ti, Otávio, principalmente nesse viés aí que a gente está comentando, mais libertário, de resistência, que a gente precisa sempre fomentar isso, nós enquanto mídia livre e nós enquanto militantes, mas principalmente para fazer o internauta, o espectador ter essa visão mais crítica e instigar ele também a se somar, a se questionar também enquanto ser humano, enquanto cidadão também. Sim, tem uma poesia, eu vou ler a poesia e aí talvez vocês compreendam um pouco mais. E como eu tento fazer essa coisa filosófica, por ser um professor de filosofia e ter isso forte dentro de mim, também sou uma pessoa com diversos ideais religiosos, assim, e religiosos no sentido filosófico do religar-se ao divino, e não só no sentido institucional da igreja e coisas do tipo. Podem ver pelo crucifixo aqui, isso daqui é mais uma experiência individual que eu tive com esse santo do que uma referência para a igreja católica. Claro, sabe? claro. Enfim, junto com a política, né? E tem muita da questão do cunho de não só apenas religioso, de religiosidade, mas a questão da justiça social, da paz. São Francisco de Assis, né, cara? Que o Papa, para nossa alegria, representa. O Papa tem representado isso hoje em dia. Aquele franciscano mais primitivo, né, digamos assim, que tem esse viés, né, que a gente... Então aqui nessa poesia vocês vão poder ver um pouco de metafísica, vocês vão poder ver um pouco de filosofia, né, claro, vão poder ver um pouco de política e essa parte educacional, por eu ser um professor, né? Claro. Educação política onde o grito é unissono, edição da consciência para atos geralmente aceitos pela maioria. O hábito reina, e a mesma justificativa de 2000 anos atrás é posta em mesa. Sua política só foi capaz de reproduzir os conceitos da crítica e reflexão postos ao chão por vocês mesmos, fazendo o papel de coveiro da realidade, aterrador pensamento que me cerca. Fazer política é estar sozinho na frente, na linha de frente do mundo, da vida, frente a frente com o outro, face a face, para mentiras e máscaras caírem. E a resposta para a educação é e será sempre consciência vocacional de si mesmo. Maravilha! Essas palavras já dizem tudo, né? Acho que essa poesia dá para entender bem, né? E como é que é o nome dela? Não tem nome. Não tem? As poesias, elas têm caráter momentâneo. Não tem um nome específico. Talvez, se tivesse passado pela minha cabeça agora que ela tivesse um nome, eu teria dado. E isso é geralmente várias poesias. Isso aí é legal, Otávio, porque o nosso telespectador e internauta pode, de alguma forma ou de outra, absorvendo isso que tu leste agora, pode, de repente, num despertar criativo, pode inventar um título. Pode se permitir inventar um título também. Isso é legal também. E eu sei que tem pessoas que se acanham, né? E eu vou dar essa liberdade agora. Se você conseguir escrever você que está vendo o vídeo, escreve essas coisas e quer fazer uma poesia com base nessas palavras, modifique-as, faça o que quiser. Licença poética aqui. Total. Todos. E o que a ocupação te trouxe de mais aprendizado em termos políticos, sociais e também artísticos aí, que isso reflete, é claro, na tua poesia? O que essa ocupação, essa que nós estamos aqui, a Canto de Conexão agora, tão recente, mas que tem, né, levantado o debate, provocado a questão da ocupação e da ocupação do espaço público e da moradia. Como é que tu vê essa ocupação e o que ela te trouxe de mais aprendizado? Lembra dessa poesia que eu havia falado,
que eu fiz lá na ocupação do CH, eu fiz Sim. uma poesia, né? Sim. Acabamos de falar sobre isso. Claro, E aí, o nome da poesia, essa poesia tem um nome que é Sobrevivência. Maravilha. Porque a gente entrou ali no estado de sobrevivência. Era um monte de aluno que ia perder a bolsa, por perder a bolsa iam ter que sair da universidade, então na sobrevivência se juntaram e ocuparam um lugar. Sim. E aí, quando a gente ocupou nesse estado de sobrevivência, a gente criou um lugar lá atrás, onde era descarte de lixo, e local para botar bicicleta, a gente criou um espaço de vivência. Então, sobre a vivência, há um espaço de vivência. Que massa. E é isso que as ocupações que eu tenho passado, as ocupações que eu passei por Porto Alegre, as ocupações secundaristas que eu estive presente, a do Ixissu, a da Quinta Cré, a ocupação do Pelotense, a ocupação da CIS Brasil, essa ocupação aqui agora, que reflete todo esse andamento dos últimos anos. Desde 2013 a galera vem confabulando, e quando as pessoas certas se conhecem, como foi nessa última poesia aqui, frente a frente com o outro, face a face, e as mentiras e as máscaras caem, você vê que o outro pode te ajudar, como a gente está fazendo aqui, aí é que a coisa anda, né? E é isso que as ocupações têm me ensinado, e é isso que eu tento passar para as pessoas também. E aqui a gente está convivendo com moradores de rua, então é uma realidade, espelhos quebram. A gente quer da universidade, a gente entra, as máscaras vão cair, a gente vai começar a entender. A realidade é nua e crua, não tem como o cara esconder. Não tem como esconder. E ali na universidade a gente cria algumas cascas, né? Alguns preconceitos, ou nem preconceitos. Às vezes a gente está tão acostumado a se pôr no lugar do cientista, que é longe do objeto, que quando a gente vai estudar, por exemplo, um cara, um morador de rua, para pegar e colher estatísticas, coisas do tipo, a gente não modifica a vida dele. A gente colhe as estatísticas, vê que ele é tuberculoso, vê que ele tem algum tipo de doença HIV, sei lá, vê que ele está isso e aquilo, leva esses dados para dentro da universidade e ele continua nesse caminho. Coisas que a gente mudou que, além de recolher esses dados, por exemplo, e poder ajudar aquele programa da prefeitura, a medicina na rua, não sei, consultório de rua, que é um monte de guria que passa por aí recolhendo. Em vez da gente simplesmente capitalizar essas informações, a gente está podendo ajudar essas pessoas a terem essas informações e o que fazer com elas. Isso daí é importantíssimo, é uma baita troca e um desenvolvimento social, um projeto, tudo mais. Né? É verdade, a gente aprende enquanto ser humano, enquanto cidadão, e vê que os problemas estão aí e a gente não pode fugir, não pode se livrar, e tem que tentar resolver e tentar, de alguma forma ou de outra, com a nossa experiência, com a nossa vivência, seja acadêmica, seja prática, ou seja como cidadão mesmo, tentar fazer com que esses problemas sejam solucionados, mas dentro do que a gente pode, né, assim, fazer toda essa questão. Sim, a gente vai modificando vai modificando o pensamento, modificando as atitudes, né? Não podemos modificar por completos, porque não somos o tudo, né? Então a gente modifica a si, e aí o outro percebe que a gente se modificou e percebe na gente um exemplo, e aí segue aquilo, e aí vira uma corrente, a gente vai se desenvolvendo, e a sociedade vai aos poucos, né? Cria uma cooperativa, cria uma ONG, cria uma associação, cria um projeto de, sei lá, acolhimento educacional, cultural, e aí vai. Né? E eu tenho aquela a coletividade é a alma da democracia, do viver socialmente. O investimento, para mim, assim, você quer modificar a realidade de qualquer sociedade, investe em educação e cultura. São os pilares, E segurança pública deve ser tratada assim. 60% dos casos de segurança pública hoje no Brasil são casos de saúde pública, não de segurança. Eu também concordo. São as pessoas que têm problemas com alcoolismo, que têm problemas com outros tipos de droga, né, que acabam fazendo um dano social, e aí acabam sendo casos de polícia, e isso acaba gerando outros diversos problemas. Enfim, a gente tem que investir em educação e cultura. O que eu sempre digo, aqui no Quindinho a gente sempre bate nessa tecla, educação e cultura são os pilares, onde a raiz do problema, no sentido que já que falta, tem que fazer o investimento necessário. Eu tenho eu estudo filosofia, e na filosofia é o conceito, e o conceito está dentro de um discurso. Então o ser humano, de certa forma, ele é um discurso também. E sendo um discurso, ele tem a necessidade de se construir enquanto discurso e tem a necessidade de se expressar enquanto discurso. E na educação você dá a oportunidade dele se construir, e na cultura você dá a oportunidade dele se expressar. Só aí você sanou 70% dos problemas dele. O resto vão ser problemas materiais agora, né? De moradia, o que comer, onde dormir, se você está passando frio no inverno ou não. Aí o resto, mas a mente, o discurso, o conceito, essas coisas são educação e cultura. E com essa mensagem de motivação e fundamental para a democracia e para
e para a questão cultural e educacional, a gente encerra essa conversa aqui com o nosso amigo Otávio Segal, e ele vai encerrar essa nossa conversa com mais um poema aí. Fica a teu critério, Otávio. Não, eu fiz uma poesia exatamente para esse momento aqui. Em nossa homenagem. Em nossa homenagem, quando você falou comigo, eu disse que ia produzir um material para nós aqui. Aqui eu fiz uma poesia bem rapidinho, aqui algumas estrofes. Pode falar, fica à vontade. Vamos encerrar com chave de ouro, então. Quindim cultural, informação da mídia marginal que impera na arte e informa para a liberdade mental. Uma poesia pode fazer raiar o dia, o encontro entre amigos, cessa qualquer tipo de melancolia. Finalmente encontramos, jovem jornalista, e entre o poeta e a notícia somos estrela, poeira que nos guia. Galáxia que nos diz, a informação de si deve ser sempre a nossa própria raiz. E aí, assim, aqui, recontam todos os traços. Dizem que o mais belo renascer surge dos laços que criamos em nos destinar. Para você, um grande abraço. Estou no paraíso a te esperar. Maravilha, satisfação, Otávio. Satisfação, irmão. Muito obrigado pela oportunidade mesmo. Depois dessa mensagem que nos toca e faz com que nós, enquanto mídia livre, estamos assim cumprindo o nosso papel, né, enquanto mídia, né, enquanto mídia alternativa. Alternativa, independente, tem que ser. A gente precisa fazer esse contraponto, e depois dessa a gente fica assim lisonjeado com essa homenagem, e que a gente consiga estar cada vez mais unido nessa luta e nessa resistência. E fica o convite também pra gente marcar, de você ir lá falar exatamente, bater esse papo com a gente lá no Confederal FM, ao vivo lá, com certeza, às 14 horas. Aí seria massa entrar com esse assunto de mídia ativismo, mídia alternativa, você falar um pouco do seu projeto pessoal, assim como você me deu a oportunidade de falar sobre o meu. Com certeza, o convite está feito, já está aceito por mim, e eu faço questão de marcar. É só marcar o dia que eu vou comparecer, certamente. Valeu mesmo, eu que agradeço. Valeu, galera. É isso aí, pessoal. Então, mais uma entrevista que a gente encerra por hoje, nessa segunda-feira, o nosso amigo Otávio Segal, o nosso amigo poeta e da resistência aqui da cidade. E nós encerramos essa entrevista por aqui. Forte abraço e continue acompanhando os nossos conteúdos de mídia livre, cultural e de resistência, que a gente segue nessa luta e ela não pode parar. Forte abraço e até mais, galera. Resistência. Muita resistência.